Felizes. Eu estou muito feliz de receber gente nova, de receber todos vocês aqui. Pra gente esses processos são muito especiais, gente, porque eles carregam em si dons e talentos, né? Pessoas preciosas para o Senhor. Então a gente sabe que conforme vocês chegam, a gente sabe que dá uma nova cara para a igreja, porque vocês são parte importante do corpo de Jesus. Ou seja, se a gente antes tinha um jeito de ser braço, agora a gente tem um outro jeito de ser braço, né? Se antes a gente tinha um jeito de andar, a gente agora tem outro jeito de andar, porque vocês são parte importante da essência dessa igreja agora. Então sejam ousados, né? Um dos processos que talvez vocês vão passar é um processo de pertencimento, porque você acabou de chegar e você não conhece muita gente, né? Mas eu gosto muito de uma passagem que Jesus fala sobre diversos trabalhadores que cada um chegou num horário. Um chegou às 10 da manhã, outro chegou meio-dia, outro chegou no finalzinho do expediente, já era 5 horas da tarde. Trabalhou meia horinha e chegou no final, ele pagou todo mundo igual. Os outros trabalhadores ficaram se sentindo injustiçados, né? Eles dizem, mas a gente que trabalhou o dia inteiro vai receber o mesmo. E o Senhor fala, não importa o tempo que você chegou, todo mundo que chegou vai receber o mesmo salário. Então, às vezes vocês vão olhar e falar assim, não, mas quem é mais velho tem mais salário. Não. Todo mundo tem o mesmo salário, todo mundo tem o mesmo nível de honra, todo mundo tem o mesmo nível de reconhecimento, amém? Então, não deixa nenhum tipo de sentimento te tomar. Vocês são pertencentes a essa casa a partir de agora. Vocês são filhos nossos, amém? Eu queria conversar com vocês, né? Hoje sobre um tema que é pouco falado, né? Na verdade é muito falado, mas talvez a gente não aborda ele como centro principal. Mas eu queria hoje falar sobre isso, que é o pecado, né? Eu acredito que nós estamos passando por alguns processos, né? Dentro das nossas almas. Como eu venho conversando com vocês, eu creio que a conversão é um processo e a gente está passando por esses processos juntos, amém? E eu acredito que existem alguns pecados de estimação que a gente vai colecionando ao decorrer das nossas vidas. E esses pecados de estimação, eles vão deturpando a nossa alma, eles vão gerando um tipo de mentalidade, e eles vão nos destruindo sem a gente perceber. E eu queria conversar com vocês hoje sobre o que é o pecado, né? Porque pecado, gente, como teve uma pregação que eu conversei um pouco com vocês aqui sobre a mente, né? Sobre a lei de Deus. E acredito que a gente deturpou um pouquinho o que é pecado. Até pecado a gente não sabe direito o que é. Porque pecado parece mais tem que fazer o certo, né? Estão me entendendo? Tipo assim, parece que pecado é tipo assim, você tem que fazer o certo. É só não errar, que aí significa que você não está pecando, né? Só que comer fruta não é errado. Mas para Adão era errado. Por que para Adão era errado e para qualquer um de nós comer uma fruta aqui não é errado? Porque aquela fruta estava debaixo da vontade de Deus. E Deus tinha uma opinião sobre aquele fruto. Ou seja, o que define pecado não é o quão moralista nós somos, ou quanto que a gente acerta, né? Ou os bons cidadãos que nós somos. Pecado, e a gente vai ler isso em Romanos, pecado é ir contra o conhecimento de Deus. Estão me entendendo? Então, tem muita gente que está vivendo uma vida de bom cidadão, tem gente vivendo uma vida muito bonitinha e está indo para o inferno. Glória a Deus. Então, vamos lá. Isso aqui é só para quem está pecando, tá bom? Se você não tiver, essa mensagem é para outra pessoa. Abre comigo aí em Romanos 1. Romanos 1, 28. Romanos, gente, o livro de Romanos, ele basicamente, Romanos 1, 2 e 3, ele
é assustador quando você lê ele, porque esses 3 capítulos, Paulo vai se dedicar em explicar o pecado e explicar por que nós estamos condenados. Ele faz um raio-x de como você é dentro e mostra aqui. Então, alguns teólogos vão dizer que se tirassem a Bíblia de nós, deixassem Romanos 1 e 2, a gente estaria eternamente condenado. Porque Romanos 1 e 2, ele vai mostrar o que a humanidade se tornou e o grande problema do pecado. E aí, percebam aqui, gente, que a gente vai ler, né? Vamos ler Romanos 1, 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, os que tais coisas praticam não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Percebam que ele está descrevendo todos os pecados, né? Ele faz uma lista de pecados. Só que existe um detalhe, né? Que a gente acha, que a gente lê esse texto aqui, a gente fala assim, não vamos praticar essa lista de coisas que ele colocou aqui. Mas na verdade não. O texto está dizendo assim, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, Deus os entregou para as suas próprias paixões. Ou seja, o grande problema de Deus com o homem não são os pecados. O grande problema de Deus é que o homem desprezou o conhecimento de Deus. E aí a condenação de Deus para o homem foi entregar para o que você deseja. Estão entendendo? A gente associa às vezes mais condenação com o inferno do que com vida de pecado. A gente acha que estava assim, não, agora eu vou pecar muito, vou viver tranquilo, né? Depois lá no inferno eu vou ser condenado. Mas Deus está dizendo que você viver uma vida de pecado nas suas próprias paixões hoje já é a condenação dele. E essa pregação aqui, gente, ela nasce de um sentimento que eu tenho tido por cuidar de algumas pessoas. Que dá pra gente ouvir a adoração das crianças, né? É legal, né? A gente consegue junto com eles. Por isso que a gente quer botar eles naquela salinha ali, pra nós tentar isolar eles. Se vocês quiserem me ajudar. Mentira, a gente ama, né? É o Tiago não se controla. Mas essa pregação aqui, gente, ela nasce porque eu andei com muito homem de Deus que desviou, sabia? Com gente que tinha tudo para ser pregador, para ser ministro do evangelho, que sentou na minha mesa, tinha fome de Deus, tinha vida jejuada, fazia jejum de pão e água por dias. Gente que eu conheci, que sabia o coração, e que depois de alguns anos se perderam. Isso primeiro gerou uma tristeza profunda em mim, né? Na verdade eu estou dentro do ministério já fazem alguns anos, né? Eu estava contando, deu 11 anos já que eu estou fazendo isso aqui que eu faço, pregando o evangelho e discipulando pessoas. E ao decorrer desses 11 anos, sempre tem algum período em que alguém vai embora, e alguém muito bom, alguém muito de Deus, né? Isso começou a gerar dentro de mim uma tristeza, mas depois eu comecei a pensar e falei assim, qual que será que é o grande problema, né? Será que Satanás é mais forte? Né? Será que Satanás tem capacidade de fazer isso? Só que eu comecei a perceber, não. Só existiam alguns pecados de estimação que foram cultivados dentro do coração e que talvez externamente você nem perceba que esses pecados estão lá. Entendeu? Se você olha para o Júnior, é bonitinho, assim, não está pecando.
mas só Ele sabe dentro do coração e da consciência dele as coisas que Ele conserva, seja de pureza ou seja de sujeira. Então, tem coisa que é feia, que todo mundo percebe, né? Mas tem muita coisa que ninguém vê. E que ao decorrer dos anos, você acha que não está fazendo nada. Mas o pecado, ele tem um poder de cauterização da mente tão poderoso, gente. De chegar um dia que você conversa com a mesma pessoa que você conversou há anos e você não a reconhece mais. Você fala, o que aconteceu? E a resposta para isso, amigo, se chama pecado. O pecado, ele muda o jeito de você pensar. O pecado muda o jeito de você agir. Não da noite para o dia. Pouco a pouco. Coisas importantes se tornam um pouquinho menos importantes. Um pouquinho, vai virando um pocão, que vira um intermediário, que vira, não é tão importante, para com isso. Vai trocando valores, pouco a pouco. E aí, gente, quando Paulo começa a anunciar essa mensagem, ele está dizendo à igreja de Romanos, vocês não estão entendendo o tamanho do problema que a gente está enfrentando. A gente está lutando contra o pecado. E eu queria dividir com vocês hoje alguns pontos sobre o que o pecado faz na gente. De manhã eu preguei de um jeito, mas agora eu vou pregar de outro também. Abre comigo em 1 Pedro 2,11. Fala assim: amados, eu vos exorto, como peregrinos e forasteiros que vocês são, se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Amém? Ele está falando para o crente, né? Ele está falando para o crente. Ele fala assim: Cami, você que é peregrina, você que é forasteiro, você que não faz parte daqui, eu preciso que você faça uma coisa: guerra. Guerra contra o quê? Contra as paixões carnais, contra as paixões que estão dentro de você. Porque elas estão fazendo guerra contra uma coisa: sua alma. O que é a alma, Jeff? Alma é o conjunto da nossa mente, emoções e vontades. Então, o que é a sua alma? A alma é o que você está pensando agora. A alma é o que você está sentindo enquanto eu falo. E as vontades que você está tendo. Isso aqui é a alma. Tá, isso aqui não está no espírito. Isso aqui está no campo da sua mente. Está no campo das suas emoções. E ele está dizendo que o pecado, contra o espírito, ele não pode nada. É tanto, lembra quando Jesus desce do Getsemane e encontra seus discípulos? Ele diz: o espírito é forte. Ou ele está dizendo assim: o que faz eles adormecerem não é fraqueza no espírito. Estão entendendo? A nossa fraqueza está na nossa carne e na nossa alma. Aqui habita as nossas fraquezas. Só que ele está dizendo assim: ou a gente faz guerra, ou essas pequenas paixões vão destruir as nossas vontades, vai destruir as nossas emoções e vai destruir os nossos pensamentos. Ou seja, o pecado, gente, fica comigo, tá? Para vocês entendam isso. O pecado, gente, então não é um erro e um acerto. Pecado é uma estrutura demoníaca criada por Satanás para dominar a sua mente, as suas emoções e as suas vontades. Ou seja, cultivar pecados de estimação faz com que seus pensamentos sejam deturpados ao decorrer do tempo, sua mente seja deturpada e depois as suas vontades. Tem pecados que você vai cometer ao decorrer da sua vida, você vai falar assim: meu, parece que eu estava tão escravo que eu não tinha nem escolha mais.
Só que não começa assim. Quando você está lá, que você olha e fala assim, parece que não dá nem para não pecar. Só que não é isso. É que na verdade, ele ficou batalhando contra a sua alma e convencendo pouco a pouco. É tipo o vício. Não sei se vocês já tiveram problema com vício de alguma coisa, mas se você tiver problema de vício com cigarro, eu não conheço uma pessoa que fumou e gostou da primeira vez. Ele precisa fazer um exercício para gostar. Todo pecado, quando a gente estuda um pouco sobre a martiologia, né, que é a doutrina do pecado, todo homem tem dentro de si, isso aqui nem é o Espírito Santo, tá? Tem dentro de si um conceito moral, que todas as vezes que desrespeitado, afeta a sua mente. Você pode não ser crente, pode pegar alguém que nunca conheceu o Evangelho e falar para ela matar alguém. Existe uma consciência moral dentro dela que, ainda que ela consiga fazer, ela vai se sentir muito mal. Só que meu pai, gente, ele ficou preso há alguns anos, né? E eu lembro de inúmeras vezes ir visitá-lo. E eu lembro que eu ainda fazia culto ainda para os presos, as pessoas choravam, era sempre forte. O culto no presídio é sempre poderoso. Aí, só que eu lembro de uns caras, um deles, meu pai uma vez teve um sonho lá que ele ia conseguir, a esposa dele ia conseguir ter filho, né? E ele não estava acreditando que ia conseguir. Meu pai teve um sonho lá, tal, ele, nossa, caramba, minha esposa teve filho mesmo, foi seu pai que profetizou. E aí ele começou a ser o protetor do meu pai. Só que ele era, muito ruim. Vocês não têm noção da maldade do homem. Aí, um dia lá, um dos presos pegou a cama do meu pai, né? Meu pai com 60 e poucos anos, e para eles é muito errado isso. E aí ele era o protetor do meu pai. Aí as visitas normalmente é a autoridade no presídio, né? O que a visita fala, eles falam. Aí ele chegou para mim e falou assim, o cara pegou a cama do seu pai, você tá sabendo? Eu falei, não estava sabendo não. Aí meu pai, não, mas não liga para isso não, pô. Eu falei assim, você quer que eu pegue a cabeça dele e passe no meio dessas grades aqui e faço passar só a cabeça pro outro lado? Aí eu falei, não, que isso, meu pai dorme em qualquer lugar, que isso. E aí, né, conversando com ele, a maldade do homem era tão grande que ele já tinha matado uma série de pessoas. E ele tinha na cabeça, ainda falta eu matar 4, eu preciso ir embora daqui urgente, porque eu tenho que acabar o serviço, porque eu odeio essas pessoas. Isso aqui é só para vocês entenderem que o pecado, ele ao decorrer do tempo, ele vai cauterizando as suas vontades e a sua mente, a ponto de que chegar uma hora que esse homem já foi uma criança, esse homem já brincou. E até proteger meu pai é um senso moral que ele tem dentro dele. Só que o pecado deturpou tanto os seus sentimentos, os seus pensamentos, que até o seu senso de justiça é maldoso. Estão me entendendo? Ou seja, lógico que eu estou sendo muito extremo aqui, né? Mas eu estou dizendo que você pode estar sentado nessa cadeira aqui hoje e daqui 2 meses não está mais, por conta de pecado de estimação que você cultiva ao decorrer da sua vida, por pequenas raposinhas, como o Cânticos diz, né? Que vão destruir a vinha pouco a pouco. Então, amigos, o que Pedro está dizendo aqui gente, o pecado, ele é muito perigoso para a alma de vocês. E às vezes e aí trazendo agora para a nossa realidade, eu tenho medo da avareza da igreja, eu tenho medo dos casamentos. Você percebe que, para quem é casado, né? Esse cônjuge, essa mulher, esse homem que está do seu lado aí, você tem que ficar com ele pelos próximos 50, 60, 70 anos. E que os pequenos pecadinhos que você comete um contra o outro vão destruir tudo. E você nem está percebendo. Sabia que a sua pouca avareza
sabe, sua falta de generosidade, seu pouco egoísmo no sentido de dinheiro da sua vida, no final da sua vida vai te tornar uma das pessoas mais avarentas e vai ser impossível conviver com você. Ah, mas é só que é. Não, é tipo assim, eu só não dou muito, dou um pouquinho só, não precisa. Ah, não, criação de filho, às vezes eu tenho que pecar contra o meu filho, às vezes eu tenho que pecar contra o meu irmão, mas sabe, é o filme, né? É tipo assim, não, eu não tenho problema em prostituição, nunca me prostituí, mas é só assistir um negocinho aqui, não tem problema. Sabe, tipo assim, coisas que vão gerando sentimentos maliciosos dentro de nós. Pequenos problemas, gente, que se opõem ao quê? Ao conhecimento de Deus. Então, isso aqui não é uma pregação de condenação, isso aqui é uma pregação dizendo, amigos, existe um caminho. E esse caminho se chama conhecer a Deus. O pecado de Adão é não querer conhecer a Deus. É trocar o conhecimento de Deus por um fruto. Por isso aquele fruto era pecado. Não tem problema comer fruta. Tem problema trocar fruta por conhecimento de Deus. Estamos entendendo? Segundo ponto importante, gente. Então, o primeiro ponto é: o pecado destrói as nossas almas, amém? Segundo ponto: o pecado nos torna escravos, amém? Abre comigo em Romanos 6. Ele fala assim: vocês não sabem que daqueles que vocês ofereceram como servos para a obediência, desses mesmos a quem obedeceis, vocês são escravos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Ou seja, gente, ele está falando assim: o que você fez com os seus membros? Ele fala assim: ou você está oferecendo ele para a morte ou para a obediência. Seus membros são escravos de alguma coisa, ou eles são escravos de Cristo, como Paulo vai ensinar, ou você é escravo do pecado. Ou seja, percebe isso aqui, Jesus está dizendo assim: existe Jesus e o pecado, e os dois são senhores. Então eu não estou, para de pensar o pecado, estou tentando trabalhar a cabeça de vocês, tá? Para de tentar pensar o pecado como certo e errado, começa a pensar como uma personificação, como uma própria pessoa. Vamos falar aqui, a pessoa é pecado. Tem a pessoa pecado, isso aqui vai ajudar vocês. E tem a pessoa Jesus. Jesus tem sentimentos, vontades, pensamentos. E o que ele quer não é te passar uma lei. Ele quer te passar o quê? Seus desejos, seus sentimentos, suas vontades. A gente que pegou e fez virar lei. Eu já explico isso para vocês. E aí tem um pecado, que ele não quer fazer você errar. Na verdade, ele quer mudar seus pensamentos, seus sentimentos e suas vontades. Eu não quero que só que a Cami erre amanhã. Eu quero que a Cami erre o resto da vida dela, que ela se torne a maldade. Esse é o propósito de Satanás. Só que eu não consigo fazer a Cami sair ali fora e matar alguém. Não tem como. Que a Cami não é tão maldosa assim. Mas eu consigo fazer a Cami ter um desentendimento com a adulta e falar assim: mano, eu odeio aquela menina. Jesus disse: isso já é homicídio. Porque ele precisa trabalhar de pouquinho, tá entendendo? Aí ele começa a vamos gerar facções dentro da igreja. Uma divisãozinha, não tem problema. Só você que vai saber, é só na sua cabeça que tem isso. E aí a gente não chama isso nem de pecado. Assim, é só que eu discordo, mas eu nunca vou falar com o irmão. Eu só não acho certo, mas também deixa crescer aqui no meu coração. Aí você vai criando opiniões. E gente, é igual, não sei se você briga aí com a sua esposa, eu brigo bastante, cara. Mentira, só às vezes, né? Se você fica em silêncio depois que você brigou com sua esposa,
você começa a criar coisas sobre sua esposa na sua cabeça. E a esposa sobre você, né? Chega uma hora que quando você vai brigar de novo, né, que você vai tentar resolver, você tem uma outra briga, que não era a briga que estava tendo. Por quê? Porque o nosso coração ele é faccioso, ele é maldoso, ele começa a criar coisas que não existiam para tentar defender a minha imagem. Deus. Estão me entendendo? Então, gente, quando Satanás coloca o pecado no mundo, ele não colocou um erro. Ele colocou um problema para tentar transformar a nossa natureza. Ele corrompeu não o que você tem de certo e errado, ele corrompeu quem você é. Estão me entendendo? E aí, gente, ó, então nós temos as duas pessoas aqui, certo? Pessoa do pecado, voltamos para a pessoa de Deus. A pessoa de Deus tem sentimentos e vontades. E aí, esse Deus ele se revela no Antigo Testamento. E esse Deus se revela lá em Êxodo 20. Em Êxodo 20, Deus resolveu aparecer para os homens. Êxodo 20, Moisés está diante do Sinai e Deus aparece. O monte fumega, existem trovões, relâmpagos. É aterrorizante para os homens assistir Deus se revelando na sua pessoa. Só que aí, ele queria dizer uma coisa para os homens. Ele queria revelar a sua lei. Mas para a gente entender, mais do que a sua lei, ele queria revelar a sua vontade. Ele queria se fazer conhecido. Ele queria revelar o seu caráter. Porque os homens estavam completamente deturpados e perdidos. Aí lá em Êxodo 20, abre comigo aí rapidinho. Achou, amém? Então, Êxodo 20, do 1 até o versículo 17, é os 10 mandamentos, certo? Ou seja, é a vontade de Deus para aquele tempo, é Deus expressando quem Ele era. Do 18, que é o que a gente vai ler agora, é o monte fumegando, é Deus aparecendo, revelando a sua vontade e a opinião do povo para com Deus. Tá bom? A gente vai ler isso. Fala assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o clamor de trombeta, o monte fumegando, e o povo observando se estremeceu e ficou longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco. Olha aí, gente, não fale Deus conosco. Você tem noção da seriedade que é isso aqui? É você chegar para mim, assim: Jeff, eu não vou falar com Jesus não. Se você quiser, você fala você com ele, depois você fala para mim o que ele quer. Estão me entendendo? Ele fala assim: porém não fale Deus conosco para que não morremos. E aí vem a resposta linda de Moisés, né? Respondeu Moisés ao povo: não temam, Deus veio para vos provar e para que o temor esteja diante de vós, a fim de que vocês não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Sabe quem que não peca no deserto? Moisés. A única coisa que ele faz é ferir a rocha, lá que dá um problema depois, né? Mas quem segue os 10 mandamentos no deserto é Moisés, porque ele não viu uma lei, ele conheceu uma vontade. Então, gente, é como se eu chegasse aqui e, vamos lá, vamos fingir que a Jéssica não me conhece, né? Jéssica não me conhece, aí o Ju me conhece. Eu quero deixar o jeito que essa igreja precisa se comportar, né? Assim, eu vou deixar o que eu creio que essa igreja precisa ser para os próximos anos. Eu escrevo uma série de coisas, eu entrego para o Júnior, eu falo para o Júnior, aí a Jéssica não quer me conhecer, aí eu falo assim:
acho que a Jéssica precisa fazer também. Aí eu escrevo e dou para a Jéssica uma parte escrita e o Júnior me conhece, certo? No meio da construção dessa igreja aqui, o tanto de conflito que eles vão ter, porque o que o Júnior vai pedir para fazer não tem muito a ver com o que está escrito, mas tem a ver com ele conhece o que eu gosto. Estão entendendo? Ele conhece o meu coração, ele sabe o jeito que eu quero que seja. E aí eu tenho muito problema com crente, porque tem crente que não conhece Jesus, mas conhece a Bíblia. Você já teve uns problemas com uns assim? Que tipo assim, lê os textos, mas não conhece o coração de Deus, né? Porque dá para ler a Bíblia sem conhecer o coração de Deus, né? E aí, qual que é o grande problema disso, gente? É que ao decorrer da história, Moisés sabe tudo que precisa fazer em todos os momentos. Porque Moisés conhece Deus na sua vontade, nos seus desejos. O povo está tentando seguir uma lei que não muda em nada isso, porque eles só sabem o que é certo e o que é errado. Moisés, quando está fazendo errado, ele vai lembrar do rosto de Deus. O povo vai olhar para a lei e falar assim: eita, isso aqui não podia, está escrito aqui, ó, e isso não pode. Estão me entendendo? Só que eu tenho medo do jeito que o pecado está na sua cabeça, se ele é mais um certo ou errado, ou se ele tem a ver com ferir uma pessoa. Né? E aí a gente vai para o terceiro ponto, tá? Então, primeiro, o pecado destrói sua alma. Segundo, o pecado gera uma escravidão, ele é uma persona, ele está tentando destruir suas vontades, seus sentimentos. E terceiro, o pecado é uma ferida no coração de Deus. Meu Deus. Jeff, mas a gente está no tempo da graça. Ai, meu Deus, velho. Tipo assim, é gente que não está lendo a Bíblia, velho. Meu Deus. Hebreus, aí a gente não precisa, Hebreus não, Efésios, né, cadê? Efésios 4:30, depois se quiser ler, mas Efésios 4:30 fala assim: não entristeçam o Espírito. E aí ele vai começar a falar de uma lista de pecados. Ou seja, gente, Deus não está nem aí se você está acertando ou errando. O grande ponto de Deus é que se você está ferindo a vontade dele, o conhecimento de Deus, o que ele deseja. Então, hoje, o que eu preciso é cuidar da minha família. E se eu não cuidar dos meus filhos, talvez não seja pecado de mentira e de inveja, mas é pecado no meu contexto. Por quê? Porque é a vontade de Deus para mim. Meu Deus. Tô entendendo. Vocês estão entendendo? Tipo, a gente... Eu preciso pegar o Robinho e falar assim: Robinho, mas o que Jesus te falou, amigo? Eu falei assim: então tudo que você fizer contra essa vontade é pecado. Não quero que você leia os 10 mandamentos e cumpra eles. Cumpre também, né? É importante. Não matar, essas coisas é boa. Mas, mais que isso, eu quero que você consiga olhar para o coração de Jesus e falar assim: meu, isso aqui eu acho que é deixar ele triste. Gente que está trabalhando para conhecer a vontade de Deus, e não só a lei simplesmente, não o que é certo e o que é errado, que está trabalhando para assim, mas, tipo assim, que esse é o problema. Moisés, quando ele fere a rocha, que ferir a rocha, gente, é pegar o bastão e bater assim. Ele está batendo na rocha, e aí Deus fala assim: isso aí para mim é pecado. Deus, mas tanta gente já bateu em rocha no decorrer da vida. Diz Moisés, mas nesse caso, como isso tem a ver com nossa relação aqui, e eu tinha te pedido para não fazer isso, nesse caso aqui é pecado. Porque isso fere o conhecimento que você tinha de mim, o que eu sentia, o que você sabia, o que a gente tinha conversado, lembra? Então, gente, não quero uma igreja moralista que fica acertando, eu quero uma igreja que tem uma relação tão profunda com Jesus, que não peca, não porque é certo, porque é errado, mas porque conhece Jesus. Que aí vai chegar uma hora que você vai falar assim: meu, vai ter coisa que você não vai fazer, aí as pessoas vão perguntar: mas Jeff, nem é pecado. Tem várias coisas que as pessoas falam: não, mas nem é pecado. Eu falei assim: mas eu não sei, eu não posso, não
aquilo que eu conversei com Jesus ao decorrer da minha vida, essas coisas aqui eu não faço mais. Tá entendendo? Tipo assim, teve coisas que eu fui marcado por Deus, eu não consigo mais ser. Que para todo mundo é lícito. Vocês estão me entendendo? E aí, Hebreus 12, gosto muito de Hebreus 12, 9. Abre comigo aí rapidinho. Hoje estamos lendo Bíblia, hein? Coisa boa. Hebreus 12, versículo 9. Fala assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiram por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Que lindo, gente. Ele está dizendo assim, e durante um tempo aí vocês andaram com os pais de vocês. E aí o pai corrigia segundo o que ele achava para te tornar melhor. Mas agora vocês têm um outro pai. E vocês devem maior submissão a esse pai. E ele diz assim, porque esse pai quer te tornar participante da sua santidade. Olha o que Deus está dividindo com a sua igreja. Jesus, Ele está dividindo tudo com a igreja, gente. A gente acha que foi só a vida do Filho que veio para nós, né, por meio do seu sangue, mas mais que isso. Deus é santo. Ele diz assim, sejam santos porque eu sou santo. E aí ele fala, como que você vai fazer essa santidade? Ele diz assim, por meio da disciplina. Eu vou disciplinar vocês. Né? Eu gosto muito de uma frase dos puritanos, que diz que a santidade de Deus é o brilho de todas as suas perfeições. É lindo, né? Porque a santidade de Deus não é que Ele acerta muito e todos os anjos ficam, Deus sempre acerta, santo, santo, né? Os anjos estão olhando para Ele dizendo, tudo nele é perfeito. A sua santidade é todas as suas perfeições, é toda a sua bondade brilhando diante de nós, toda a sua fidelidade brilhando diante de nós, toda a sua alegria brilhando diante de nós. Isso é a santidade de Deus. Ele está dizendo, eu estou trabalhando para que vocês façam parte da minha santidade, para que vocês se tornem como eu sou, a ponto de que aquele Moisés, que não tinha simplesmente a lei, tinha a vontade, descia do monte com a face brilhando. Por quê? Porque ele estava tomando parte nessa santidade. Então, amigos, o que é lindo para mim nisso aqui é que Deus visita eu hoje para me disciplinar. Estão me entendendo? Sim. Deus um dia chega para Natan e fala assim, Davi pecou, precisa ser corrigido. Natan, eu preciso que você vá lá. E eu sei do que Davi, eu sei a conversa que a gente precisa ter com Davi. Davi cuidava de ovelha, eu conheço o coração de Davi, ele é um homem que estava perto de mim. Eu queria que você conversasse com ele sobre ovelha. Qual que era o pecado de Davi? Adultério, né? Adultério e um homicídio. Percebe que Deus, olha isso, gente, olha que cuidado, olha que poderoso. Deus fala no assunto de Davi. Deus podia chegar e falar assim, está tudo errado, Davi. Você é um pecador, desgramado. Eu te dei tudo. Ele fala assim, Natan, chega lá para Davi, vamos falar sobre o assunto dele. Chega lá, e aí Natan chega assim e fala assim, Davi,
tinha um rapaz que tinha tantas ovelhas. E o outro senhor tinha um monte de ovelha. O outro senhor foi lá, o outro pastor, e pegou a única ovelha que aquele servo tinha. O que a gente faz, Davi? Pega as ovelhas, manda matar esse cara. Tudo errado. Aí Natan fala assim: Davi, esse é você. Meu Deus, igreja. Isso aqui é Deus visitando o nosso espaço, visitando a minha casa, conversando comigo, falando: Jeff, vamos falar de pastoreio? Vamos falar do Petros e da Karina? Vamos falar dos que estão com você? É assustador. Um Deus que é tão grande, onipresente, onisciente, onipotente, todo-poderoso, visitando a minha casa, tentando conversar do jeito que eu entendo, porque Ele diz que quer me fazer participante da sua santidade. Uau, igreja. Jesus, são dias de você começar a ir atrás da disciplina de Deus. E sabe que tem alguns irmãos do seu lado aí, que Deus começa a entregar algumas disciplinas. Fala assim: ó, ô Jeff, senta com o Chico, fala com o Chico sobre escola. Fala assim, tá me entendendo? Sabe, Jeff, senta com o Cauã, corrige ele, fala com ele de trabalho. Você fala com ele sobre amor por Jesus. E às vezes a gente olha e fala assim: meu, mas é que está tão na minha linguagem que não pode ser Deus. Não é possível que Deus está descendo para falar do jeito que eu entendo, com as palavras que eu entendo, falando com gíria. Deus está falando comigo. É Jesus. É Jesus movendo por meio do seu Espírito o coração da sua igreja, para que a disciplina chegue até na sua casa. E aí quando chega a disciplina, o que a gente precisa é que você não olhe para a disciplina e fale assim: sabe de nada também, não sabe o que eu passo, né? Você precisa olhar e falar assim: cara, Deus está na minha casa. E essa disciplina precisa chegar mais como: esse é o amor do Pai, do que como essa é a correção de Deus. Porque o que Natan está tentando lembrar Davi? Davi, lembra de que você era um pastor, lembra de quem você era. Lembra de onde você veio, Davi. E Deus muitas vezes vai pegar você e vai falar assim: amigo, lembra de onde você saiu. Lembra quem você era. Lembra o que você fazia. Sai disso. Volta para o lugar de onde você se perdeu. Glória a Deus. Eu tenho que acabar, né, gente? Que já vai. Acabou meu horário já. Pra gente terminar, gente, o pecado, ele vai te arrancar de Deus. Então, João 15 diz que Deus é uma videira e nós somos os seus galhos. Então, assim, se você estiver nele, você vai dar muito fruto. O que te tira de Deus? Só existe uma parede de separação entre o homem e Deus, e essa parede se chama pecado. Ou seja, às vezes a gente quer estar dando muito fruto, e eu vejo muita gente com boa intenção nessa igreja. Ele fala assim: Jeff, não, eu quero romper, eu quero frutificar, eu quero fazer, você vai ver, eu vou dar tudo agora. E aí chegando na outra segunda, o irmão está do mesmo jeito. Aí passa um mês, o irmão está do mesmo jeito. Eu falo assim: o problema não está na vontade. Ele tem boa intenção. O
problema é que esses pecadinhos que tá doméstico aí na sua vida, tá arrancando e minando suas forças. E aí você tenta ser outra coisa, mas quando você volta pro mesmo lugar. E aí você tá preso. Então, gente, não tem árvore que se esforça para dar fruto. A árvore precisa estar em boa terra e tomar sol, né? É isso. E é Deus que faz ainda. Assim, meu papel com vocês, gente, é regar. O resto eu preciso crer que Deus vai fazer. Ou seja, você quer ser frutífero? Só não deixa esses pequenos pecadinhos te dominarem. E tem outra frase também, que eu fico ouvindo aí direto, que é importante corrigi-la também, que é: não dá para mudar, não consigo, eu nasci assim, né? Tem até uma música, né? É essa mesmo. Assim, eu vou nascer assim, eu vou morrer assim. Não vai, amigo. Você só vai se você não crer na obra do Evangelho. Porque o Evangelho é poderoso demais. E aí a gente vai ler aqui, que a gente falou do pecado, falando bastante do pecado, né? Só que Romanos não acaba no 2, né? Ele vai para o 3. E lá em Romanos 3, diz assim no 21: mas agora, sem lei, acabou a lei, né? Jesus cumpriu a lei nele. Sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser o justo e o justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então agora se manifestou a justiça de Deus. Olha isso. Meu Deus, isso aqui, se você tentar entender com sua cabeça, não faz sentido nenhum, porque essa justiça aqui, é tanto que quando as pessoas falavam para mim quando eu era criança, justiça de Deus, eu falei assim, mas vai me condenar. Só que ele está dizendo assim: se manifestou a justiça de Deus para te salvar. Você merecendo a morte, você merecendo a condenação, você merecendo ser condenado, se manifestou Jesus. Quando você vê a justiça de Deus, você vê um homem numa cruz, e não Deus mandando você fazer certo e errado. Quando Deus manifestou a sua justiça, Ele manifestou a sua graça gratuitamente, que te dá acesso por meio de fé. Como que você vence pecado então, gente? Crê em Jesus. Jeff, mas aí é injusto, parece. Como que eu não vou fazer nada? Eu vou ser livre de tudo. Você precisa, na verdade, crer é bem mais difícil do que a gente está imaginando. Crer nessa obra redentora. É tanto que nós estamos aqui numa reunião de crente que está todo mundo preso em pecado ainda. Por quê? Temos problemas profundos de fé. Estamos presos nos nossos pecados cotidianos por não crer na pessoa de Jesus e no poder da sua cruz. Por ainda hoje rejeitarmos o conhecimento de Deus. Deus não manifestou a nós a sua lei, Ele manifestou a nós o seu Filho. Você não precisa mais estudar 613 leis judaicas. Você precisa conhecer o Filho. E o Filho é suficiente para te libertar de todo o pecado. Glória a Deus. Fica de pé comigo.
Eu acredito que o Senhor está nos convencendo agora, né? O seu Espírito está nos convencendo do pecado. O Espírito, ele está fazendo uma obra que não é te convencer que você está errado. Está errado, você sabe, né? Quando você acerta, quando você erra, você sabe. Então por que o Espírito precisa convencer se eu já sei? Porque o Espírito não precisa dizer para você que está errado. Que isso aí, até você perguntar para qualquer pessoa que ela vai falar que é errado. O Espírito, ele está transformando a sua natureza. Ele está convencendo a sua consciência, a sua mente. Porque apesar de saber, eu não mudo. E aí o Espírito, ele está dentro de mim, nos lugares mais profundos do meu ser, da minha alma, da minha consciência, trabalhando para que não precisa de um outro fundamento, precisa mudar. Eu acredito que esse momento é sobre isso agora.